Livro de 1 Crônicas, capítulo 7. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá alistados em suas genealogias como homens de combate chegavam a... O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com homens prontos para o combate. Juntamente com seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, chegavam ao todo a... Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que contavam com homens de combate, prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Gezer e Silém, netos de Bila. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semida: Aiã, Siquém, Lique e Anião. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutelá, que foi o pai de Berede, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutelá. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Bérias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem Seerá. O filho de Bérias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama. Pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanaque, Medido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias: Éber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Éber gerou Jaflete, Somer e Otão, e da irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete: Passaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer: Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer: Zofa, Imna, Seles e Amal. Estes foram os filhos de Zofa: Suá, Harnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa
Itrã e Beera. Estes foram os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ula, Ara, Raniel e Rísia. Todos esses foram descendentes de Aser. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles chegou a... Livro de 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Abissua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manate. Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres Uzim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Estes foram os filhos de Eupaal: Eber, Mizã, Semede, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sasaque, Jeromote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Messulão, Iscre, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Sasaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abdon, e o de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes, em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribeal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, chamados Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Livro de 1 Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. O povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia por sua infidelidade. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Assaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá chegaram a 1267. Dos benjamitas, Salu, filho de Messulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. E Binéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi, filho de Micre. E Messulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim relacionados em sua genealogia eram 1368. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim.
Azarias, filho de Uquias, neto de Messulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias, e Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Messulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias eram 1.207. Eram homens capazes, e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. 2 levitas, Semaías filho de Assub, neto de Azricão e bisneto de Assabias, um merarita, Baquibacar, Elis, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum, e Berequias, filho de Asa e neto de Eucaná, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aíman e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Fineias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 40. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes, residentes em seus povoados, tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-la e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que são postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Gieel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdon. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anão. Esses foram os filhos de Azel.